Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Inge Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre piscinas e laudo de vistoria de vizinhança. Nossos convidados são Daniel Garcia, engenheiro, diretor do Grupo Garcia, e Cláudio La Scala, engenheiro civil. Muito obrigado pelas presenças. Daniel, há quantos anos existe o Grupo Garcia e quais as áreas que vocês atuam? Somos uma empresa familiar, né? Você conhece a gente já há um tempo. A gente atua na área de bombas em geral. É uma empresa de 1953. Então, Nossa! Começou com meu avô, aí o meu pai, e hoje está a gente, eu e meu irmão, a gente atua na gestão lá. E a área de bombeamento, de piscinas, né? Aqui na região a gente trabalha forte com a questão de contratos em condomínios. Então, contrato de manutenção preventiva, plantão 24 horas em condomínios. E na parte de projetos de engenharia, aí já a nível Brasil, mais em São Paulo, né? Vocês fornecem os equipamentos, Isso. Tudo que uma piscina precisa? Isso. No caso de uma piscina, o projeto, na verdade, às vezes antes do projeto, porque tem aquela fase, né, de viabilidade. Algumas consultoras, a Trisul, por exemplo, eles chamam a gente para fazer essa análise de viabilidade. Aí depois o projeto, aí depois venda, execução ou assessoria, tem construtoras que querem só assessoria, né? E a execução mesmo no Venda local. dos equipamentos todos, né? Sim, de piscina, bomba de recalque, drenagem, spa, sauna, tudo que tem água, sistema de tratamento. Em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, eram bairros ali da Tegra, que eles criaram uns bairros e o sistema de tratamento não funcionava. Era direto da cachoeira e tal. Então a gente fez um sistema de adequação para esses bairros. Então, decantação, toda aquela questão de tratamento de água. Condomínios também, principalmente condomínios aqui. Condomínios reuso, né? Reuso de água. A nossa água aqui em Santos, todo mundo acha que é salobra, né? Mas você pega a água, analisa, é só colocar cloro, tratar com filtro e distribuir para lavagem, essas coisas. Muito bom. O Cláudio está aqui, trabalhou 12 anos com a gente na Inge Plus, né? Então é um prazer grande ter o Cláudio aqui no nosso programa, né? E eu queria que você falasse da importância do laudo de vistoria técnico, né? Da vizinhança antes de começar uma obra. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com você, né? Esse laudo, ele é vamos dizer assim, uma fotografia de como aquele imóvel está antes de ser erguido um empreendimento. E isso vai evitar o quê? Vai evitar amanhã ou depois que um vizinho reclame dizendo, olha, isso aqui apareceu. Se você tem um laudo, você pode realmente olhar e ver se aquilo apareceu ou se aquilo já existia. Então, e não é só preservar a construtora, que muitas pessoas acham que esse laudo só preserva a construtora, porque nós somos contratados pela construtora para fazer esses laudos, né? Mas não, esse laudo preserva ambas as partes. Muitas vezes a gente evita uma demanda judicial indo mostrando esse laudo. Então, quando acontece algum problema, normalmente a construtora pede para que eu faça uma verificação e dê um parecer. Muitas vezes essas reclamações não são pertinentes, algumas vezes são, e aí resolve-se sem ter nenhum tipo de problema judicial, que aí vai a briga, aí vai longe, tem que contratar perito, tem custo para todo mundo, é ruim para todo mundo. Qual é a complexidade? É muito minucioso esse laudo? Quantas fotos, já parou para contar, que você tira num empreendimento? Lógico, depende do tamanho, mas são milhares de fotos. Eu já tive empreendimento de tirar 2.000 fotos.
num Nossa. vizinho. Então, eu tive que, inclusive, fornecer, mesmo para a NG Plus, eu tive que fazer em 2 volumes, porque não dava tudo num volume. Não tinha aquela espiral para fazer a encadernação, eu tive que fazer em 2 volumes. Isso depende muito do estado que você vai encontrar, porque eu já entrei em imóveis que eu achava que, pelo menos por fora, eu olhava, não vai ser nada, vai ser tranquilo isso aqui. E no fim deu uma enormidade de fotos, né? Eu já entrei em imóveis que eu achava que ia ter uma enormidade de fotos e quase não tinha nenhuma. Então e a complexidade que você fala hoje em dia está sendo um pouco complicado por causa da pandemia. Algumas pessoas não estão, e com uma certa razão, permitindo que você entre nas suas casas, entendeu? Normalmente, tirando a pandemia, as pessoas até querem, raros são os apartamentos que a gente não consegue entrar, as pessoas colaboram bastante, porque elas hoje estão entendendo que isso os preserva também. Muito bom. Depois vamos falar dos vizinhos em obras em apartamentos, né? Daniel, formato, acessórios, tipos de cores de revestimento, quais as tendências aí das piscinas hoje em dia? Hoje mudou muito o conceito, né? A gente pega a reforma em piscinas, por exemplo, em Santa Terezinha, aquela piscina funda, 2 metros de profundidade, assim, hoje procura-se fazer em um espaço menor, mas com mais itens, acessórios que vão te dar opções de lazer, né? Então, por exemplo, uma piscina de um prédio, você tem uma área de prainha, uma área com hidromassagem, às vezes uma cobertura que é uma piscininha 3x2. Você não nada, você não faz exercício, você não consegue pular, não consegue fazer nada. Então faz um banquinho com hidromassagem, a iluminação, praticamente todas as construtoras têm colocado iluminação ou já deixam uma previsão para iluminação. Cascata é legal, né? Cascata. Então assim, essa é uma tendência, né? E também antes era um negócio mais quadradinho. Hoje já você consegue colocar mais formas, né? Outra coisa que não tem mais profundidade diferente, hoje elas são mais rasas, com 1,20 m, 1,10 m, né? Questão não é muito a nossa área, a questão de revestimento, né? Essa parte. Na verdade, o arquiteto que acaba escolhendo aí, mas a gente tem visto muito aquela Ijal, né? Sabe, acho que é Palimanã, né? Que é uma pedra mesmo, bonita, verde. Tem essa questão de revestimento. Em Santos, não tem muito piscina de fibra, né? Você não vê. Piscina de vinil, que é aquela lona, também a gente vende, mas não é algo que em Santos tem muito. O negócio aqui mesmo é mais piscina de revestimento, né? Outra coisa, qual a influência que tem, por exemplo, a televisão, esses programas de reforma na TV, mesmo as novelas, que a pessoa vê uma piscina assim, Big Brother, filme, e ele quer depois fazer igual. Tem alguma influência isso, às vezes? A gente, sinceramente, a gente não sente muito, mas assim, por quê? Justamente por isso, acho que o arquiteto já vem com a ideia, provavelmente, né? Mas assim, já teve casos de mostrarem uma foto, a gente quer fazer uma coisa parecida, porque hoje você tem muita coisa. Por exemplo, existe até uma espreguiçadeira de inox que fica dentro da água que sai bolinha. Você consegue pôr isso numa piscina. Legal. Né? Ou tem Então, assim, a gente sofre a influência, mas acho que o arquiteto, a função do arquiteto nesse caso é muito importante. Né? Vocês trabalham também com esses acessórios para piscina, com essa espreguiçadeira? Sim, não? sim. Também? É um negócio novo, né? Mas uma piscina, esses dias a gente colocou um borbulhão. Tem até uma aqui perto, como se fosse um sorrisal gigante que sai água do fundo da piscina. Legal. Então são coisas, sim, é o que a gente percebe, essa tendência de você não consegue fazer nada numa piscina pequena, então inventa. Meu pai mesmo, ele tinha uma piscina que era um retângulo. Ele fez um banco com hidromassagem, já mudou e uma cascata. Mudou completamente, porque você tem a criança, ela fica brincando em cima do banco. Né? A prainha é muito usada, né? Que é aquele deck molhado, onde você põe espreguiçadeira também. Isso bastante mesmo. O prédio que eu morava tinha também. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é piscinas e laudo de vistoria de vizinhança. Nossos convidados, Daniel Garcia, engenheiro e diretor do Grupo Garcia, e Cláudio La Scala, engenheiro civil. Cláudio, voltando ao assunto de vistoria, nós falamos muito sobre vistoria
de obras, né, de vizinhança e tal. E o vizinho de baixo, de cima, que faz aquela obra, aquela reforma, que quebra o apartamento inteiro, quebra todo o piso, derruba a parede, bota 30 caçambas de entulho para fora. Olha, é uma vistoria que as pessoas não se dão conta da necessidade. E isso gera muita demanda judicial. Eu já atuei em várias demandas como perito de parte, né, perito assistente, de gente que briga com o vizinho de baixo briga com o vizinho de cima, porque o de cima fez essa reforma que você está falando. Tem vazamento, e rachadura. aparece de tudo. Principalmente vazamento, né? A especialidade é vazamento. Exatamente, com certeza. Isso é incrível. A gente trabalha com água, então sempre tem água no meio. Sempre. Então, assim, as pessoas ainda não se deram conta dessa necessidade. Isso quase não faço. Para te falar a verdade, eu acho que eu fiz 1 ou 2 vezes isso. Mas várias vezes eu estou indo lá fazendo demanda judicial. Não como perito judicial, mas como perito de parte. Várias. Então, é importante esse tema que você está levantando, porque a reforma, você fazendo essa vistoria prévia, eu não digo só o vizinho de baixo, eu digo o vizinho do lado, acontece também com o vizinho do lado, e em casas, quando as casas são geminadas, a pessoa resolve fazer uma reforma desse tipo, acrescer pavimento, né? Pode fazer, desde dentro das normas do Código de Obras, mas isso também gera muita demanda e quase as pessoas não fazem. Isso é muito importante. Então, fica a dica aqui para quem for fazer uma reforma, ou quem está fazendo a reforma, para se preservar, né, faz uns laudos. Não é tão caro assim, né, não vamos falar em valores assim, mas não é nada que chega a 1% do valor da obra, dependendo da obra, e consulte um profissional, já que hoje precisa RT para fazer a obra, esse mesmo profissional ele faz a vistoria em 5, 6 imóveis ali, um andar para baixo, do lado, para se preservar, porque depois uma demanda, só o perito sai mais caro, mais caro do que o laudo de vistoria anterior. E mais uma pergunta, Cláudio, o seu trabalho só acontece antes, ou ele pode também, antes de começar uma obra, ou ele pode também durar durante a execução da obra, o acompanhamento dos vizinhos, se você for contratado para isso, você também faz esse serviço? Sim. Acontece muito. Você faz a vistoria prévia antes de iniciar a obra. Durante a obra, se há algum problema, alguma reclamação, a construtora normalmente pede para que eu vá atender, ver o que está acontecendo e fazer um parecer. E o pós-obra também. Muitas vezes eu fui pós-obra também atender a uma reclamação, para ver se a reclamação era ou não pertinente. Isso acontece sempre. Então, o trabalho não é simplesmente eu faço esse laudo, entrego para a consultora e acabou. Não. Muitas vezes eu volto durante a obra e pós-obra. Daniel, com as pessoas em isolamento, vocês tiveram maior procura de remodelação da piscina, você já falou bastante, mas com essa pandemia em si, aumentou um pouquinho ou ainda não sentiu essa demanda de mudar alguma coisa, daquela mesmice, que a pessoa sente aquela necessidade em função de estar usando mais Já sentiu alguma? Principalmente aquecimento. Porque mesmo que esse verão esteja quente, esse inverno esteja quente, a demanda de aquecimento foi maior do que o normal. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar uma coisa que não usavam, né? Eu tive um cliente que ligou, Daniel, pelo amor de Deus, manda alguém aqui arrumar esse aquecimento, que as crianças estão aqui subindo nas paredes sem você ter o que fazer e a piscina não está aquecida e tal. Isso a gente percebeu. Em condomínios, foi um pouquinho ao contrário, porque as piscinas pararam de ser usadas, né? Então, alguns pediram para verificar a manutenção, manteve a manutenção, mas cliente físico, eu percebi muito nessa questão de aquecimento, porque mesmo em Santos, uma piscina sem aquecimento não é legal. Dá muito trabalho para você pegar uma piscina que não tem infraestrutura para isso, por exemplo, independente do tamanho, você criar essa infraestrutura, porque tem que ter um cano que entra, outro que sai para circular água, você tem que ter um espaço para colocar o trocador de calor, tem que ter elétrica. Dependendo do caso, é um pouquinho mais complicado. Mas tem algumas piscinas que já são projetadas prontas para aquecimento, então no nosso projeto normalmente a gente faz assim, já deixa retorno e sucção só para o sistema de aquecimento e deixa em alguma laje lá em cima, em algum lugar, uma previsão de local. Mas tem muitas que não tem e a gente consegue usar o próprio sistema de filtragem, né, fazendo desvio,
E aí também a seleção do aquecimento, que vai depender às vezes do local. Então o trocador de calor é o mais econômico, falando de energia, né? Tirando o solar, que é de graça, mas também ele sozinho não resolve. E aí, por exemplo, tem lugares que não dá para pôr trocador, então faz o sistema gás, né? Sistema elétrico resistência já não existe mais, mas existe, mas é inviável, né? Agora, trocador de calor e gás, aí vai depender da demanda do local ou da utilização. Se ele quiser uma piscina que aqueça rápido, aí não é trocador, aí é gás. Mas se ele quiser usar o ano inteiro aquecido, aí é trocador que ele vai... Porque o gás custa mais caro, né? O gás Sim. hoje, cada vez aumentando mais, o petróleo caiu muito, mas já está 44, 45. É que quase. nesse caso não é só o valor, porque tem contratos das empresas de gás com condomínios que o valor do metro cúbico é barato. Só que o problema é que a eficiência do sistema de aquecimento... ligado para aquecer, né? O trocador de calor chega a ser a 30%, 40% do consumo que o gás gasta. Então, tem prédios lá que gastavam 25 mil de gás e foi para 8, 9 de elétrico, entendeu? É questão de eficiência do sistema e não do... E às vezes a pessoa quer um aquecedor e o gás é a solução. Então, tem lugares que precisa ser gás. Paga um pouco mais, mas tem um aquecimento. Eu quero aquecer a piscina hoje. Então, assim, é uma chácara que eu chego lá sexta e quero aquecer. Então, coloca gás. Ah, não, vou manter o mês inteiro aquecido. Aí põe um trocador. E aí tem que entender a viabilidade, o local, tudo. Né? Muito bom. Mas a demanda foi mais nessa questão que a gente percebeu. De aquecedor, né? É isso aí. Cláudio, a norma que rege o laudo de vizinhança, ela é feita pelo IBAP ou segue alguma legislação municipal ou tudo junto? Como é que funciona? Não, a lei municipal é que determina que você faça o laudo de vizinhança. Existe uma norma da ABNT que saiu agora, desculpa, me falha o número dela, que fala de laudo de inspeção predial. Isso é uma coisa. O serviço que nós fazemos, que eu faço, ele não... Eu vou no local, eu verifico uma patologia, eu registro essa patologia, explico essa patologia, mas eu não dou nexo causal e nem dou nenhuma solução para essa patologia. Então, foge um pouco desse tipo de inspeção predial que tem a norma da ABNT. Mas é uma legislação municipal essa, né? É uma legislação municipal. Por exemplo, a cada 30 anos tem que fazer, a cada ano tem uma regrinha lá que... Tem uma regra, mas a lei 441 para inspeção predial. Isso é importante lembrar ao telespectador, principalmente aos síndicos, né? Que os prédios muito antigos têm uma legislação específica, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas é necessário o laudo de vistoria anualmente, ou um período, dependendo da idade da construção do prédio. Né? Este sim regido por essa norma. Em relação ao IBAP, o IBAP é um instituto de muita respeitabilidade, com profissionais excelentes, e eles têm sim participação efetiva na elaboração dessas normas da ABNT. Não são eles que fazem a norma, mas eles têm uma participação efetiva. Então, esta norma de inspeção predial é específica principalmente para essa lei 441, que é da lei municipal. É isso que você fala, de determinado tempo, os condomínios têm que apresentar um laudo. Sim, de acordo com uma tabela, tempo de altura do prédio e tal. Isso é importante eles pesquisarem. Só uma pergunta, estamos em cima do nosso break. Né? Os laudos, né? Por exemplo, pode recair alguma responsabilidade sobre o prédio em virtude de problemas vindos de obras de vizinhos e tal? Por exemplo, ou o condomínio se sentir lesado, geralmente ele processa só o vizinho, ou às vezes processa o condomínio, porque não poderia ser uma exigência do síndico a vistoria prévia nos vizinhos antes de começar uma obra num apartamento, por exemplo? Sim, veja, hoje existe uma norma para esse tipo de coisa, mas assim, nesta norma não prevê essa vistoria. Essa norma prevê o que você vai fazer, você tem que dizer o que você vai fazer, fazer um cronograma, fazer tudo isso. Agora, independente da norma, foi um cuidado, né, Cláudio? Do síndico, ou talvez colocar numa convenção, vai fazer obra, vamos fazer uma vistoria. Sim, desde eu acho que uma convenção, acho que juridicamente você pode fazer isso. Assim, mas eu acho que é mais importante as pessoas que vão fazer essa reforma terem a consciência
entendeu? Elas, a partir delas, pediam uma vistoria em imóveis de baixo, lateral e tudo. Isso é que é mais importante de qualquer outra lei. E olha, tem muita demanda, Barroso, tem muita demanda. Acredito. Sem nesse contar caso. as outras demandas de barulho. E aí vai. Aí a gente vai longe. É mais outro programa. Isso vai longe. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. O assunto de hoje é piscinas e laudo de vistoria de vizinhança. Nossos convidados, Daniel Garcia, engenheiro diretor do Grupo Garcia, e Cláudio Lascala, engenheiro civil. Daniel, que dica você pode passar para o pessoal de casa com relação à manutenção da qualidade da água, bombas e estrutura das piscinas? Dica de conservação das bombas, da estrutura das piscinas, da qualidade da água em si. Então, qualidade é bem voltada para a questão química, né? Existe vamos colocar assim, um preconceito contra o cloro que é totalmente injusto. Que quando você vai numa piscina e fica cheirando cloro, arde o olho, essa piscina está com muito cloro. É totalmente errado esse tipo de entendimento. Porque, na verdade, uma piscina tratada com cloro do jeito certo não dá esse tipo de desconforto. Olho ardendo, alergia no corpo, cheiro de cloro. Eu nadava numa piscina que eu ficava uns 2 dias cheirando cloro. E aí ficar aquele negócio, aquele ranço, né? Aquele cheiro. Isso é tudo relacionado ao cloro, mas na verdade, quando você tem uma piscina com cloro bem tratada, não acontece isso. Isso é um composto da ureia, dos contaminantes, com um cloro baixo, que cria um cloro combinado, que é um cloro que não é cloro. Entendeu? Aí tem os problemas. Então, você tendo um sistema de filtragem, fazendo a troca de areia constantemente, que isso, né, o elemento filtrante, isso às vezes você vai num prédio, tá, sei lá, 3 anos, 2 anos sem trocar a areia, isso aí é complicado. E um sistema de tratamento de cloro, né, o melhor mundo é esse, um sistema de tratamento eletrônico que você gera o cloro à medida que você precisa gerar. Então, você consegue ter um controle de acordo com o contaminante. Então, se a piscina está contaminada agora e você joga o cloro, ela não vai estar mais. Mas conforme as pessoas vão usando, você vai abaixando o teor. Então, um controle efetivo disso. E o resto é manutenção, limpeza. Né, Por exemplo, e o sal? Pode ser usado de outra coisa. E a ozonização antes de você da água ser colocada na piscina, um trabalho com ozonização e o sal. Queria que você comentasse. O sal é o que a gente mais utiliza. Em condomínios, em piscinas grandes, assim, de academia, é a melhor coisa. Por quê? O sal, na verdade, você gera cloro através do sal. O sal é cloreto de sódio, você tem um processo de eletrólise que faz a quebra dessa molécula e gera o cloro através disso daí. E a geração de cloro, o melhor é porque você tem uma piscina sem altos e baixos de cloro. Então, você consegue criar um ambiente estável, né? E aí, sim, a importância do eletrônico que eu falei. O eletrônico vai medir a água e vai mandar gerar quando precisa, né? O ozônio não é só quando entra a água. O ozônio existe em circulação também. O ozônio é excelente, porque ele mata com mais velocidade o contaminante. E é 3.000 vezes que eles falam de eficiência em relação ao cloro. Só que, por lei e por norma, o cloro é necessário. Então, você não tem como colocar ozônio e tirar o cloro. Só que o ozônio, como mata antes, vai diminuir a quantidade de cloro que você usa e você vai ter uma piscina mais pura, porque o ozônio está passando a água, está matando. Só que desligou, não está matando. Então você tem que ter o residual de cloro. Você pode utilizar o ozônio reciclando. É isso aí. Vai, recicla. Eu estava imaginando como a gente trata a água de chuva, por exemplo, ela é ozonizada, depois vai para a caixa, filtrada, e aí vai para as bacias, para lavar. Mas tem que ter cloro, entendeu? Sempre tem que ter o cloro. Aí numa piscina, por exemplo, uma piscina residencial privativa pequena, talvez você colocar um gerador de cloro, um controle eletrônico, você vai gastar aí, sei lá, 15.000 numa piscininha pequena. Aí um ozonizador, que é um negócio mais barato, já vai te garantir uma água mais pura e uma menor utilização de cloro, porque ela vai matar antes do cloro. Tá vendo? Por isso que é importante contratar um profissional, uma empresa profissional que possa dar essas dicas, que acaba se pagando ela no primeiro ano, né? Não, questão de condomínio, gerador de cloro, fácil, paga fácil. Isso aí. Só com o uso de Fica a dica sal, aqui, né? Isso aí.
Cláudio, há quantos anos você trabalha com esse tipo de vistoria e tal? E o caso mais peculiar durante a sua carreira aí? Barroso, eu já trabalho nisso, fazendo esse tipo de vistoria há mais de 25 anos. Tá? Uma clássica assim, que a gente tem sempre, e principalmente hoje, entra que o cachorro não morde. Essa é a clássica. Eu nunca fui atacado por cachorro, mas o cachorro fica me seguindo, arreganhando os dentes, fica pulando em cima da gente. Então essa Entra que o cachorro não morde. Entra que o cachorro não morde. Eu já fico, né? Quando você toca a campainha, que você ouve aquele bando de cachorro latir, você fala, nossa, já começa a suar frio. Ele não morde o dono, né? Exatamente. Aí, uma que me deixou assim, aí não engraçada, mas que me deixou muito constrangido, foi uma pessoa deixar muito claro para mim que porque eu demorei para agendar aquele imóvel, porque a pessoa fazia questão de estar presente, é um direito dela. Porque às vezes o zelador leva a gente, às vezes tem um empregado doméstico ali, mas a pessoa olhou bem para minha cara e falou, eu fiz questão de estar aqui nessa vistoria, porque vai saber se você me rouba alguma coisa. Nossa! Aí eu contei até 1000, fiquei na minha, obviamente não ia, fiquei na minha, contei até 1000 e fiz o trabalho e fui embora. Mas essa me deixou meio chateado, né? Porque a pessoa quis dizer que eu poderia ser um ladrão. Nossa! Que estava lá para roubar alguma coisa dele. Porque você entra dentro da casa, visita os quartos das pessoas, não, banheiros. Eu entro na casa inteira. Então, é claro que a pessoa vai querer acompanhar você, é um direito que a pessoa tem e até deve fazer isso, para não ter dúvida nenhuma. Mas ela pode até pensar, mas chegar para você e dizer que você, de repente, pode querer roubar alguma coisa da casa dela, é meio complicado, né? Mas olha, eu teria mais medo do cachorro do que essa pessoa. Porque o cachorro não morde, pega um pitbull ali, que é um problema. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Daniel, do Cláudio. Quero muito agradecer aos nossos telespectadores que nos acompanham nesse tempo todo. Queria também falar que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até a próxima semana. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.